Antônio Gomes construiu um império eliminando distrações. Naquela tarde, ele estava a segundos de fechar o maior contrato da sua vida. Executivos sorriam, câmeras aguardavam. O buffet era impecável. Então, ele sentiu um cheiro. Ele se virou e o mundo dele parou. Ali, sentada sozinha num canto com uma marmita nas mãos, estava Natália Ribeiro, a mulher que ele amou, a mulher que ele deixou, a única que ele nunca conseguiu esquecer. Ela não deveria estar ali. E quando Antônio começou a caminhar na direção dela, ninguém naquela sala imaginava o que ele estava prestes a fazer. Nossas histórias têm viajado longe. De onde você está assistindo hoje? Compartilhe com a gente nos comentários. Ele chegou ao prédio corporativo às 14h. Terno escuro, sapato brilhando, relógio de marca no pulso. Aos 36 anos, Antônio era dono de uma fintech que crescia rápido em São Paulo. Naquela tarde, ia selar uma parceria que podia dobrar o faturamento do ano. Era só mais um contrato. Mais uma sala de reunião cheia de gente importante. Mais um aperto de mão firme, seguido de sorriso profissional. O salão de entrada era todo de vidro e mármore. No painel digital da recepção, o nome dele brilhava. Antônio Gomes. Palestra e reunião executiva. Ele respirou fundo. Ajeitou o nó da gravata, entrou no elevador. No último andar, Pamela Duarte esperava com um sorriso. Diretora estratégica da empresa, 39 anos, cabelo preso, postura de quem não desperdiça nenhum minuto. Antônio, é um prazer. Estamos prontos para você. Ele apertou a mão dela com firmeza. Tudo ali era previsível. Sala arrumada, telão ligado, cadeiras de couro ao redor da mesa de reunião. Do lado de fora, um buffet montado com pratos caros esperava o intervalo. Antônio começou a apresentação. Números, projeções, gráficos. Falava com segurança, olhando cada rosto na sala. Era bom nisso. Sempre foi. O tipo de homem que entra numa sala e faz todo mundo ouvir. Mas no meio de uma resposta sobre expansão regional, um cheiro cruzou o ar-condicionado da sala. Feijão cozido no tempero caseiro. Frango grelhado com limão. Ele perdeu a frase no meio. Limpou a garganta. Retomou rápido. Ninguém percebeu o tropeço. Só que o cheiro não saía da cabeça dele. Vinha do refeitório ao lado, onde funcionários já almoçavam. Um cheiro comum, simples, do tipo que não combina com sala de reunião executiva. Do tipo que não deveria ter o poder de desmontar um homem de terno caro. Mas tinha. O corpo dele estava ali, naquele prédio em São Paulo. Mas a memória já tinha ido embora. Estava de volta ao gramado quente da Universidade de Ribeirão Preto, sentado na grama com uma garota de riso fácil e marmita aberta entre os dois. Arroz, macarrão, feijão, frango com limão, sempre o mesmo tempero, sempre o mesmo cuidado. Natália. O nome subiu do peito como se nunca tivesse saído de lá. A reunião terminou com aplausos educados. A decisão final ficaria para depois do almoço. Pamela sorriu satisfeita. Convidou Antônio para o buffet especial. Preparamos com carinho, Antônio. Espero que goste. Ele caminhou até as bandejas. Salmão, risoto, saladas coloridas, sobremesas com nome francês. Tudo bonito, tudo caro. O tipo de comida que ele aprendeu a comer nos últimos anos. Mas o cheiro voltou. Mais forte, mais perto. Antônio virou a cabeça devagar. No canto do refeitório, afastada do movimento, uma mulher comia sozinha. Roupa discreta, postura reta. Diante dela, uma marmita aberta com tampa apoiada ao lado. O coração dele bateu forte. Era ela, Natália Ribeiro. 10 anos mais velha, 10 anos mais firme, mas os mesmos olhos castanhos, as mesmas mãos cuidadosas segurando o garfo. O mesmo jeito de mastigar devagar, olhando para frente, pensando na vida. O mundo ao redor continuou normal. Gente conversando, pratos batendo, risos profissionais. Para ele, tudo ficou sem som. Ela ainda não tinha visto. Antônio ficou parado, segurando o prato vazio.
o buffet inteiro à disposição, executivos ao redor querendo puxar conversa. Pamela 2 passos atrás, esperando ele se servir. Ele não se mexeu. Natália levantou os olhos. O olhar dos dois se encontrou no meio daquele refeitório barulhento. O reconhecimento foi imediato. Ela apertou o garfo com mais força. Ele engoliu em seco. O ar entre eles ficou pesado, como se 10 anos de silêncio ocupassem o espaço de uma vez. Ela não sorriu. Ele também não. Eduardo Sampaio, o diretor financeiro, se aproximou de Pamela e falou baixo. Ele conhece a funcionária? Pamela não respondeu de imediato. Observou Antônio. A postura dele tinha mudado. O empresário seguro de 2 minutos atrás tinha sumido. No lugar dele estava um homem que acabou de levar um susto do tipo que dinheiro não prepara ninguém para receber. Parece que sim, Pamela disse. E isso não me agrada. Antônio largou o prato vazio na bancada do buffet. Não pensou na reputação. Não pensou no contrato. Não pensou nos executivos que observavam cada gesto dele como se ele fosse uma peça de xadrez num tabuleiro de negócios. Pensou no gosto daquele frango com limão, no gramado da faculdade, nas tardes quentes de Ribeirão, na última marmita que ela preparou antes dele ir embora, e começou a andar na direção dela, na frente de todos. Antes de São Paulo e dos ternos caros, existia o calor de Ribeirão Preto. Antônio e Natália se conheceram no 2º semestre da Faculdade de Administração. Ele sentava no fundo da sala, caderno aberto, caneta mordida, cabeça cheia de planos que não cabiam naquela cidade. Ela sentava na 3ª fileira, caderno organizado, letra bonita, anotações com marca-texto colorido. Eles se esbarraram na fila da Xerox num dia de prova. Ele estava sem dinheiro para tirar cópia. Ela pagou sem que ele pedisse. Depois você me paga um café, ela disse, guardando o troco na bolsa. Ele pagou o café naquela mesma tarde, e no dia seguinte, e no outro. E o café virou rotina, e a rotina virou intimidade, e a intimidade virou aquela coisa que a gente sente quando encontra alguém que parece caber no espaço que faltava. Em 2 semanas já almoçavam juntos todos os dias. Sentados no gramado do campus, debaixo de uma mangueira que dava sombra boa. Natália sempre trazia marmita. Arroz soltinho, macarrão, feijão temperado, frango grelhado com limão e um pouco de alho. O cheiro subia e os colegas que passavam olhavam com vontade. Um dia eu vou te levar para jantar num restaurante caro, Antônio disse uma vez, mastigando o arroz dela com gosto. Pra quê? Comida boa é essa aqui, porque você merece mais do que marmita no chão. Ela riu e balançou a cabeça. Cozinhar não é sacrifício, Antônio, é carinho. Quando eu faço comida para alguém, é porque gosto dessa pessoa. Simples assim. Ele ficou quieto. Na casa dele, comida nunca foi sobre carinho. Era sobre ter ou não ter. Sobre o mês fechar ou não fechar. Natália cresceu numa casa pequena em Ribeirão. O pai saiu quando ela tinha 8 anos. Simplesmente foi embora e não voltou. A mãe, Dona Lúcia, costureira de mão cheia, criou ela e o irmão mais novo com linha, agulha e teimosia. Nunca sobrou muito, mas nunca faltou afeto. A casa era pequena, as paredes precisavam de pintura, o sofá tinha uma mancha que ninguém conseguia tirar. Mas tinha sempre comida na mesa e conversa no fim do dia. Minha mãe diz que amor é presença. Natália contou um dia, deitada na grama, olhando o céu. Não é presente caro, é presença. Estar ali, todo dia, mesmo quando está difícil, principalmente quando está difícil. Antônio ouviu e guardou, mas não entendeu de verdade. Não naquela época, porque na casa dos Gomes a história era outra. O pai dele, seu Carlos, foi comerciante a vida inteira. Abriu uma loja de material de construção que funcionou bem por uns anos. Depois quebrou. Tentou de novo com uma distribuidora de bebidas. Quebrou outra vez. Antônio lembrava das noites em que a mãe ficava na mesa da cozinha com as contas espalhadas e o rosto fechado. Lembrava do pai saindo cedo e voltando calado,
com o cheiro de cigarro na roupa e o olhar no chão. Lembrava da vergonha de pedir material escolar emprestado na casa do vizinho. Seu Carlos nunca bateu em ninguém, nunca gritou, mas carregava uma derrota nos ombros que pesava na casa inteira. O silêncio dele à mesa do jantar dizia mais do que qualquer discussão. A mãe tentava disfarçar, fazia piada, ligava à televisão, falava do tempo, mas todo mundo sabia que a situação estava ruim. Eu vou ser diferente, Antônio repetia para si mesmo desde os 15 anos. E era verdade. Ele estudava dobrado. Trabalhava meio período numa loja de celulares. Guardava cada centavo numa conta poupança que ele conferia todo dia. Tinha fome de crescer que não cabia em Ribeirão. Natália via essa fome. Admirava a dedicação, o esforço, a vontade de mudar de vida. Mas também sentia medo, porque a fome dele era grande demais para caber num namoro simples. Você fala do futuro como se ele estivesse sempre em outro lugar, ela disse uma noite, depois de uma aula que terminou tarde. Estavam caminhando até o ponto de ônibus, a rua mal iluminada, o vento quente de setembro. Por que está, Natália? Ribeirão é pequena demais. Pequena demais para quê? Ele não respondeu, mas ela entendeu. Pequena demais para ele. Mesmo assim, ficaram juntos. 3 anos de namoro construído entre provas, marmitas, ônibus lotado e sonhos divididos. Ele falava em abrir empresa. Ela queria estabilidade. Ele queria o mundo. Ela queria um canto seguro dentro do mundo. Nos fins de semana, sentavam no gramado e faziam planos. Às vezes, ela encostava a cabeça no ombro dele e ficavam quietos, ouvindo o barulho do campus vazio. A gente podia morar num apartamento pequeno, 2 quartos, cozinha boa, perto do centro, Natália dizia. Eu quero mais do que 2 quartos, Natália. Eu quero dar para você tudo que a sua mãe não teve. Minha mãe teve o que importa. Teve a gente. Ele sorria, mas por trás do sorriso, a inquietação crescia. E Natália fingia não ver, porque ver significava admitir que ele estava com um pé na porta. A diferença estava ali, desde o começo. Natália amava com a firmeza da mãe. Cuidava, preparava, organizava. Acreditava que amor se constrói no dia a dia, no gesto repetido, na presença constante. Antônio amava com a urgência de quem tem medo. Queria oferecer mais, dar mais, ser mais. Porque no fundo achava que só seria digno de amor quando tivesse o suficiente para nunca faltar nada. E entre uma forma de amar que fica e outra que precisa ir, o fim já estava escrito. Eles só ainda não sabiam. A ligação chegou numa terça-feira de setembro, 6 meses antes da formatura. Antônio estava no trabalho quando o celular tocou. Era o pai. Filho, preciso conversar com você. A voz de seu Carlos era baixa, do tipo que tenta esconder o peso do que vai dizer. Antônio já conhecia aquele tom. Era o mesmo de quando a loja fechou, o mesmo de quando a distribuidora não deu certo. O que aconteceu? Estou devendo de novo. Dessa vez é sério. Banco, fornecedor, aluguel atrasado. Sua mãe está nervosa. Eu não sei mais o que fazer, filho. Antônio encostou na parede do corredor da loja de celulares. Sentiu o suor frio descer pelas costas. A mão que segurava o telefone tremia de leve. Quanto? O número que o pai disse fez o estômago revirar. E a mãe sabe de tudo? Sabe. Ela está na cozinha agora, sem conseguir dormir. Eu não queria te preocupar, mas não tenho mais para quem ligar. Antônio fechou os olhos, apertou o telefone contra a orelha. Eu vou dar um jeito, pai. Não sei como ainda. Mas eu dou. Desligou. Ficou parado no corredor da loja, com o coração batendo forte e as mãos geladas. O gerente passou e perguntou se estava tudo bem. Ele disse que sim. Voltou para o balcão. Atendeu clientes o resto da tarde com um sorriso que não sentia. Naquela noite, não dormiu. Ficou sentado na cama do quarto pequeno que alugava perto da faculdade, olhando o teto. O ventilador girava devagar e fazia um barulho fino que irritava os nervos. O calor grudava o lençol no corpo. Ele pensou no pai.
Pensou na mãe fazendo contas na mesa da cozinha, de novo como sempre. Pensou na própria vida. 26 anos, quase formado, trabalhando em loja de celular por um salário que mal cobria aluguel e comida. Se continuasse assim, em 5 anos estaria no mesmo lugar. Em 10, igual. O medo que ele carregava desde menino ganhou rosto naquela noite. Não era medo de ser pobre. Era medo de repetir a história, de tentar e não conseguir, de ter uma família um dia e não dar conta, de olhar nos olhos de alguém que ama e não ter nada para oferecer além de desculpas. 2 semanas depois, a oportunidade apareceu. Um professor da faculdade o indicou para uma empresa em São Paulo. Investidores de peso. Estrutura pronta. Um programa para desenvolver programas na área de tecnologia financeira. Antônio tinha apresentado um projeto no semestre anterior que chamou atenção. A proposta era clara: mudar para São Paulo. Dedicação integral. 6 meses intensos com possibilidade de investimento real. Era a porta que ele sempre procurou, mas a porta tinha uma condição que ninguém falou em voz alta. Para passar por ela, ele precisava ir leve, sem peso, sem distração, sem nada que puxasse para trás. Ele contou para Natália num domingo de manhã. Estavam no gramado de sempre, a marmita entre os dois, o sol forte de outubro esquentando as costas. Recebi uma proposta em São Paulo. Uma empresa quer investir na minha ideia de negócio digital na área financeira. Natália largou o garfo. O pedaço de frango ficou suspenso no ar por 1 segundo antes de cair de volta na marmita. São Paulo? É grande, Natália. É a chance que eu sempre esperei. E nós? Ele engoliu em seco. Tinha ensaiado a resposta a semana inteira, mas na hora as palavras saíram tortas, sem forma. Vem comigo. A gente vê no que dá. Ela ficou em silêncio. Olhou para o gramado, para os alunos que passavam rindo de alguma piada, para o céu limpo de outubro. Quando voltou a falar, a voz era firme, mas os olhos estavam vermelhos. Vê no que dá. Antônio, eu tenho emprego aqui. Minha mãe precisa de mim. E você está me pedindo para largar tudo e ir junto sem plano nenhum? Eu vou construir o plano lá. Eu preciso de tempo para fazer dar certo. E onde eu fico enquanto você faz dar certo. Comigo, do meu lado, mas sem compromisso, sem data, sem certeza de nada. Ele abriu a boca para responder, mas não tinha resposta boa, porque era verdade. Ele queria que ela fosse, mas não podia prometer nada. A cabeça dele estava na empresa, no investimento, nos números, no medo de falhar como o pai falhou. Natália respirou fundo. Os olhos ficaram vermelhos, mas ela não chorou ali. Guardou o garfo dentro da marmita e fechou a tampa devagar, como se estivesse fechando mais do que uma vasilha. Você está me pedindo para ser coadjuvante da sua vida, Antônio. Não é isso. É sim. Você quer ir. Vai ir de qualquer jeito. E está tentando não se sentir culpado me levando junto sem nenhuma garantia. Ele ficou quieto, porque ela tinha razão. E o pior tipo de verdade é aquela que a gente já sabe, mas finge que não sabe até alguém falar em voz alta. Na noite em que ele pegou o ônibus para São Paulo, Natália apareceu na rodoviária com uma sacola. Dentro, a última marmita que ela preparou para ele: arroz, macarrão, feijão, frango com limão. Ela entregou sem dizer muito, os olhos secos, o queixo firme. Come no caminho. A viagem é longa. Ele segurou a sacola com as 2 mãos. Quis dizer tanta coisa. Quis dizer que a amava. Quis dizer que ia voltar. Quis dizer que tudo ia dar certo. Mas a garganta travou. Natália, vai, Antônio. Faz o que você precisa fazer. Ele subiu no ônibus, sentou na janela, olhou para fora e viu ela parada na plataforma, braços cruzados, o vento quente de Ribeirão bagunçando o cabelo. O ônibus saiu. Ela ficou. Ele comeu a marmita sozinho na estrada, no escuro, com o gosto de limão misturado ao aperto na garganta. Naquela noite, Antônio ganhou o caminho que sempre quis.
e perdeu a única pessoa que o amou antes de ele ter qualquer coisa. São Paulo engoliu Antônio nos primeiros 6 meses. O programa da empresa era puxado. Reunião às 7 da manhã, mentoria às 10, revisão de modelo de negócio à tarde, conversa com o investidor à noite. Ele dormia 4, 5 horas por dia. Comia qualquer coisa rápida entre uma apresentação e outra. O apartamento, dividido com outros 2 empreendedores, era apertado, barulhento e cheirava a café requentado e marmitex de padaria. Mas Antônio prosperou naquele caos. Em 2 anos, o negócio digital dele já tinha clientes pagantes. Em 4, recebeu o segundo investimento. Em 6, mudou para um escritório próprio na Vila Olímpia com vista para a avenida e sala de reunião com parede de vidro. Aos 36 anos, o menino de Ribeirão Preto era convidado para eventos, citado em revistas de negócios, respeitado no mercado. O apartamento agora era num prédio de luxo no Itaim. Sala ampla, cozinha com bancada de granito, vista da cidade inteira. Geladeira cheia de comida que ele não cozinhava. Um silêncio limpo, organizado, que ninguém interrompia. Ele tinha tudo que planejou ter e sentia falta de tudo que deixou. Não era saudade constante, daquelas que dói o tempo todo. Era um vazio que aparecia nos momentos quietos. No domingo de manhã, quando o apartamento ficava grande demais para uma pessoa só. Na hora do almoço, quando abria o aplicativo de comida e nenhum prato parecia certo. Na madrugada, quando acordava e estendia o braço para o lado vazio da cama e só encontrava lençol frio. Antônio tentou seguir em frente. Saiu com mulheres. Bonitas, inteligentes, interessantes. Uma advogada que conheceu num evento. Uma artista que cruzou com ele num café da Oscar Freire. Uma investidora que falava 5 idiomas e entendia de mercado tanto quanto ele. Nenhuma ficou mais que 3 meses. Você é presente, mas não está aqui, disse a última, na porta do apartamento com a bolsa no ombro e os olhos cansados. Parece que está sempre esperando outra pessoa entrar pela porta. Ele não respondeu, porque era verdade, e ele sabia o nome da pessoa que esperava. Às vezes, sozinho no apartamento, lembrava do gosto do frango com limão, do jeito que Natália ria quando ele contava planos absurdos, do calor do gramado da faculdade, de como tudo parecia possível quando ela estava perto, de como o arroz dela era soltinho e o feijão tinha o tempero na medida, sem sal de mais, sem sal de menos. Ligou para ela uma vez, 3 anos depois de ter ido embora. O telefone chamou até cair na caixa postal. A voz gravada dela, simples e clara, deixe seu recado. Ele não deixou recado, desligou, ficou olhando o celular por uns 5 minutos. Depois guardou e voltou a trabalhar. Fez o que sempre fazia quando sentia. Trabalhou mais. Enquanto isso, em Ribeirão Preto, Natália reconstruía a vida no ritmo dela. Terminou a faculdade. Trabalhou 2 anos numa empresa de contabilidade perto de casa. Ajudou a mãe a reformar a cozinha. Pagou o aparelho do irmão mais novo, organizou as finanças da família. Fez o que sempre soube fazer, cuidar. Dos outros, do dia a dia, da rotina, do que precisava ser feito sem ninguém pedir. Dona Lúcia percebia a filha mais calada, mais séria. Não era tristeza na cara, era algo que não existia antes. Um jeito de se proteger que vinha de dentro, como se ela tivesse construído uma parede invisível ao redor do peito. Você precisa sair mais, filha. Ver gente. Viver um pouco. Estou bem, mãe. Estar bem e estar viva são coisas diferentes. Natália sorriu de canto, sem responder. Mudou de assunto. Perguntou sobre uma encomenda de costura. Dona Lúcia não insistiu, mas ficou preocupada, porque mãe sente o que filha esconde. Aos 30 anos, Natália decidiu tentar São Paulo. Uma amiga da faculdade indicou uma vaga administrativa numa empresa de médio porte em crescimento. O salário era melhor que o de Ribeirão. A oportunidade era real.
E talvez, só talvez, ela precisasse sair daquela cidade onde cada esquina lembrava dele. O gramado da faculdade, a rodoviária, a padaria onde tomavam café depois da aula. Pegou o mesmo ônibus, na mesma rodoviária, mas dessa vez ninguém ficou esperando na plataforma. Dona Lúcia se despediu em casa, com um abraço demorado e uma sacola de mantimentos. Se precisar, volta. A porta está sempre aberta. São Paulo foi duro com ela nos primeiros meses. Apartamento pequeno na Zona Leste, com janela para o muro do vizinho. Metrô lotado toda manhã, saudade da mãe. Solidão que não tinha nome, só peso no peito. Mas ela se adaptou. Trabalhou firme, ganhou confiança, subiu de cargo. Virou referência no setor administrativo. Os colegas gostavam dela. Discreta, competente, confiável. Do tipo que resolve sem fazer barulho. Ela reconstruiu uma vida estável. Não era a vida que sonhou aos 20 anos. Não tinha a casa com quintal, nem o companheiro do lado, nem os filhos que imaginou. Mas era dela, segura, organizada, sem surpresas ruins. Quando alguém perguntava por que ela era solteira, dava de ombros. Prefiro sozinha do que mal acompanhada. Mas à noite, no apartamento silencioso, às vezes preparava o frango com limão. Comia sozinha na mesa pequena da cozinha, lavava a louça devagar, ia dormir. E nessas noites, antes de fechar os olhos, pensava nele. Não com saudade bonita, com uma raiva mansa que doía baixinho no fundo do peito. Natália não odiava Antônio. Odiar exige energia que ela preferia usar para viver, mas também não tinha perdoado. E quando naquela terça-feira qualquer viu o nome dele no painel da empresa, Antônio Gomes, palestra e reunião executiva, sentiu o chão balançar debaixo dos pés. Não de alegria, não de raiva, de susto. Porque o passado tinha acabado de entrar no elevador. Pamela Duarte não chegou onde estava por acaso. Aos 39 anos, ela era a pessoa mais temida e respeitada daquele andar. Não porque gritava, não porque humilhava, mas porque nunca errava. E quando alguém errava perto dela, a correção vinha rápida, seca e sem apelação. Ela nasceu em Campinas, filha de pai motorista de ônibus e mãe auxiliar de limpeza em hospital. Estudou em escola pública a vida inteira. Passou no vestibular de universidade pública, trabalhou de dia e estudou de noite por 7 anos, até se formar em gestão empresarial. Cada degrau da carreira foi conquistado com insônia, café amargo e uma teimosia, que não pedia desculpa a ninguém. Eu não tenho rede de proteção, ela disse uma vez ao diretor financeiro Eduardo Sampaio, numa noite de trabalho que varou a madrugada. Se eu cair, não tem ninguém para me segurar, então eu simplesmente não caio. Eduardo concordou em silêncio. Ele sabia que era verdade. Conhecia Pamela havia 8 anos e nunca a viu recuar de uma decisão nem pedir ajuda quando o peso era grande. Pamela acreditava numa coisa com toda a convicção. Emoção e negócio não se misturam. Ela já tinha visto empresas quebrarem porque um sócio se apaixonou pela pessoa errada. Já viu contratos desmoronarem porque alguém deixou o orgulho pessoal entrar na sala de reunião. Já viu carreiras acabarem porque um executivo confundiu saudade com estratégia e tomou a decisão errada na hora errada. Quando a parceria com a empresa de Antônio Gomes apareceu na mesa dela, 8 meses atrás, Pamela estudou cada detalhe. Os números eram bons. O mercado era favorável. A empresa de Antônio tinha credibilidade e estrutura para sustentar o acordo. Esse contrato era o maior da carreira dela. Se desse certo, a presidência estava ao alcance. Anos de trabalho se justificando num único acordo. 8 meses de reuniões, projeções, viagens e noites mal dormidas. Ela não ia deixar nada atrapalhar. Na manhã da palestra de Antônio, Pamela organizou cada detalhe pessoalmente. O buffet, a sala, a ordem das apresentações, os participantes, tudo cronometrado, tudo sob controle.
Até a temperatura do ar-condicionado ela conferiu. Natália Ribeiro não estava na lista de convidados. Não fazia parte do projeto, mas como funcionária do setor administrativo, tinha acesso ao refeitório no mesmo horário. Coisa normal. Rotina. Pamela não deu importância. Não sabia da história. Não tinha razão para se preocupar. Até ver Antônio Gomes largar o prato do buffet e caminhar até a mesa daquela funcionária com marmita. Eduardo Sampaio chegou perto de Pamela no refeitório. Ajeitou os óculos e falou baixo. Você viu isso? Estou vendo. Ele conhece a Natália? Pelo jeito, sim. E bem, Eduardo ajeitou a gravata desconfortável. Isso pode complicar? Pode. Se ele começar a tomar decisão com o coração em vez da cabeça, pode complicar muito. Eu já vi negócio grande desandar por menos que isso. Pamela observou Antônio se aproximar da mesa de Natália. Viu ele falar baixo. Viu Natália responder sem levantar o rosto. Viu o clima mudar no refeitório inteiro, aquele silêncio de quem percebe que está acontecendo alguma coisa fora do roteiro. E sentiu ali que o contrato que ela levou 8 meses construindo podia estar em risco. Eu vou monitorar, disse para Eduardo, com a voz baixa e firme. Se isso interferir em qualquer cláusula, qualquer prazo, qualquer decisão, eu paro tudo e converso com ele. Você acha que ela pode influenciar as decisões dele? Pamela respirou fundo. Olhou para a cena mais uma vez. O empresário milionário sentado na cadeira de plástico do refeitório, provando frango com limão de uma marmita comum, com os olhos fechados, como se estivesse lembrando da vida inteira. Eduardo, uma mulher que faz um homem daquele tamanho ignorar um buffet de R$500 para pedir marmita de frango, muda qualquer decisão. Pode acreditar. Ela voltou para a sala e fechou a porta. Sentou na cadeira. Abriu o notebook, releu as cláusulas do contrato, conferiu prazos, revisou projeções, mas a cabeça estava em outro lugar. Pamela pensou na própria vida, no casamento que terminou aos 32 porque o marido achava que ela trabalhava demais. Na cara dele no dia em que pediu o divórcio, parado na porta da cozinha com a aliança na mão, na frase que ele disse: "Você vai realizar tudo, Pamela. Menos uma vida que vale a pena voltar para casa." Ela tinha engolido a frase naquele dia, guardou num canto, trancou e seguiu trabalhando. Pensou nas noites de hotel em viagem corporativa, comendo sozinha no quarto, respondendo e-mails com a televisão ligada em volume baixo para fazer companhia. Pensou nos domingos no apartamento vazio, revisando planilhas com café frio do lado. Ela construiu uma carreira admirável. Mas o preço tinha sido alto, e ninguém perguntava o preço, só viam o resultado. Quando olhou pela janela do escritório e viu o reflexo do próprio rosto no vidro, o cabelo preso, as olheiras de quem dorme pouco, a linha firme da boca, pensou, sem querer, que talvez Antônio Gomes não estivesse errado em sentir saudade de quem ficou para trás. Mas empurrou o pensamento para longe. Não tinha tempo para isso, não tinha espaço para isso, tinha contrato para fechar e ninguém ia atrapalhar. Natália viu Antônio entrar na sala de reunião antes mesmo da palestra começar. Ela estava no corredor, levando uma pasta de documentos para o setor financeiro, quando a porta se abriu e ele passou a menos de 3 metros dela. Terno bem cortado, cabelo arrumado, perfume caro que chegou antes dele. O coração disparou antes que ela pudesse controlar. As mãos apertaram a pasta com tanta força que os dedos ficaram brancos. As pernas pesaram. Ele não viu. Passou direto, conversando com Pamela sobre a ordem da apresentação. Natália entrou no banheiro feminino. Trancou a porta. Encostou as costas na parede fria e respirou devagar, tentando organizar o que sentia. Raiva, surpresa, memória, tudo junto, tudo rápido, tudo de uma vez. Lavou o rosto, olhou no espelho. A mulher que olhava de volta não era a menina de 24 anos que ficou chorando na rodoviária. Era uma mulher de 34 que reconstruiu a vida sozinha. E não ia desmoronar
por causa de um homem de terno que entrou no elevador. Repetiu baixinho. Ele é só um cliente. Você é profissional. Faz o seu trabalho. Voltou para o setor. Terminou as tarefas da manhã. Respondeu e-mails. Organizou pastas. Conferiu relatórios. Quando o horário do almoço chegou, desceu para o refeitório como fazia todo dia. Sentou na mesa de sempre, no canto, perto da janela. Abriu a marmita. Arroz, macarrão, feijão, frango grelhado com limão. Comida simples, igual a que fazia desde a faculdade. O mesmo tempero, o mesmo cuidado. Não porque ainda pensava nele, mas porque era o sabor que ela gostava. O sabor que aprendeu com a mãe, na cozinha pequena de Ribeirão, com Dona Lúcia explicando que limão no frango tira o cheiro e dá frescor. Estava na terceira garfada quando sentiu alguém parar ao lado da mesa. Levantou os olhos. Antônio estava ali, de pé, sem prato, sem bandeja, as mãos nos bolsos da calça. O rosto dele tinha uma expressão que ela não esperava. Não era o sorriso confiante do empresário que tinha acabado de apresentar para 50 pessoas. Era o rosto do garoto de Ribeirão Preto que sentava com ela no gramado e comia sem pressa, falando de planos que ainda não existiam. Natália! A voz dele saiu baixa. Quase um pedido de permissão para estar ali. Ela parou o garfo devagar. Engoliu o que estava mastigando. Limpou o canto da boca com o guardanapo. Boa tarde, Sr. Antônio Gomes. A formalidade pesou. Ele sentiu o peso de cada sílaba. Ela quis que sentisse. Você trabalha aqui há 4 anos. Eu não sabia. Não tinha como saber. Faz 10 anos que a gente não se fala. Silêncio. O barulho do refeitório continuava ao redor. Pratos, talheres, conversas sobre o jogo do fim de semana, mas entre os dois o ar ficou pesado. Ele olhou para a marmita dela. Arroz branco, macarrão temperado, feijão marrom, frango dourado, o limão espremido por cima, os pedacinhos de alho grudados na carne. Você ainda tempera com limão. Ela não respondeu de imediato. Levou o garfo à boca, mastigou devagar, engoliu. Tomou um gole de água, só então falou. Algumas coisas não mudam. A frase era simples, mas carregava peso. Ele entendeu o que ela quis dizer. O frango não mudou, mas tudo entre eles tinha mudado. Posso sentar? A mesa é da empresa. Senta onde quiser. Ele puxou a cadeira e sentou. O terno caro ficou fora de lugar na cadeira de plástico do refeitório. Olhou para o buffet montado do outro lado do salão com as bandejas de salmão e risoto. Olhou de volta para a marmita. Eu posso provar um pouco? Ela levantou o rosto e olhou direto nos olhos dele. Os mesmos olhos escuros de 10 anos atrás. Só que agora tinha um cansaço por trás da segurança. Pra quê? Porque eu procurei esse gosto em cada lugar que fui. Em restaurante caro, em viagem internacional, em comida de chefe, e nunca achei. O refeitório ficou mais quieto. 2 funcionárias na mesa vizinha pararam de conversar. Um gerente com o copo de suco parou no meio do caminho. Helena, a colega de Natália, arregalou os olhos da outra ponta da mesa. Natália empurrou a marmita na direção dele sem dizer nada, sem sorrir, sem suavizar. Antônio pegou o garfo descartável que estava na bandeja ao lado. Tirou um pedaço de frango com um pouco de arroz e feijão. Colocou na boca. Fechou os olhos. O gosto era exatamente igual. 10 anos, e o gosto era o mesmo. O limão, o alho, o sal na medida certa. O cuidado que nenhum restaurante caro conseguiu reproduzir. O sabor de quando a vida era simples e ele era amado sem precisar provar nada para ninguém. Quando abriu os olhos, eles estavam molhados. É igual, ele disse, com a voz apertada. Natália puxou a marmita de volta. Fechou a tampa devagar. Limpou as mãos no guardanapo. Levantou da cadeira. Pegou a bolsa no encosto. Olhou para ele uma última vez. A comida é igual. A gente é que não é mais. Pegou a marmita e saiu do refeitório sem olhar para trás. Os passos firmes, o queixo erguido, as costas retas. Antônio ficou sentado ali, sozinho.
na cadeira de plástico. Com o gosto de limão na boca e um buraco no peito que todo o dinheiro do mundo não conseguia fechar, Pamela observou tudo da porta do refeitório, cruzou os braços, respirou fundo e pensou: esse contrato vai me dar mais trabalho do que eu imaginava. A notícia correu pelo prédio em menos de 1 hora. O empresário milionário que veio fechar o maior contrato do ano tinha ignorado o buffet especial e pedido marmita de uma funcionária do administrativo. As versões variavam conforme o andar. No financeiro, diziam que ele fez de propósito para humilhar a equipe do buffet. No marketing, apostavam que era estratégia de imagem. O cara é humilde, sabe? Tipo para ganhar simpatia da diretoria. No jurídico, achavam graça e faziam aposta sobre quanto tempo até virar assunto na reunião de corredor. No administrativo, onde Natália trabalhava, ninguém falava nada em voz alta. Só trocavam olhares. Natália voltou para a mesa depois do almoço e trabalhou em silêncio. Abriu planilhas, respondeu e-mails, organizou documentos. As mãos se moviam no automático. A cabeça estava longe. No refeitório, no gosto de limão, nos olhos molhados dele quando provou o frango. Helena, a colega da mesa ao lado, se inclinou e falou baixo. Natália, o que foi aquilo no refeitório? Nada. Ele é um conhecido antigo. Conhecido? O homem deixou salmão grelhado e risoto com trufas para comer frango da sua marmita. Isso não é conhecido antigo, Natália. Helena, por favor. Eu estou trabalhando. Helena levantou as mãos em sinal de paz e voltou para a própria tela, mas continuou olhando de canto, com aquele ar de quem ia guardar o assunto para puxar no café da tarde. No andar de cima, a reunião da tarde foi tensa. Pamela apresentou as cláusulas finais do contrato. Antônio ouviu, fez perguntas técnicas, anotou pontos de revisão, profissional, como sempre. A voz firme, as observações precisas. Mas Eduardo percebeu que ele estava diferente. Mais calado entre as perguntas. Mais distante nos intervalos. Respondia no tempo certo, mas o brilho competitivo que tinha de manhã, aquela energia de quem quer fechar negócio, tinha sumido. No lugar, tinha um homem que parecia estar fazendo força para se concentrar. Quando a reunião acabou, Antônio pediu licença e saiu da sala antes de todos. Pamela olhou para Eduardo por cima dos óculos. Ele está disperso. Pode ser cansaço. A apresentação da manhã foi longa. Não é cansaço, Eduardo. É aquela mulher. Eduardo tirou os óculos e limpou as lentes com o pano que guardava no bolso do paletó, ganhando tempo antes de responder. Pamela, eles têm história. Isso não significa que vai afetar o contrato. Eu construí essa parceria por 8 meses. Cada cláusula, cada projeção, cada número. Se ele mudar de ideia por causa de uma marmita, eu preciso saber agora, não amanhã. Agora. Acho que você está antecipando um problema que ainda não existe. Eu nunca espero o problema existir. Eu me preparo antes. Eduardo guardou os óculos e concordou com um gesto cansado. Conhecia Pamela o suficiente para saber que discutir não ia mudar nada. Enquanto isso, Antônio desceu para o estacionamento. Precisava de ar, de espaço. Encostou no capô do carro alugado e ficou olhando o chão de concreto. O barulho dos carros na rua chegava abafado. O celular tocou. Era o sócio em São Paulo. E aí, como foi a reunião? Bem, boa estrutura, equipe competente. Vamos avançar. Ótimo. Precisa de alguma coisa? Não, está tudo certo. Desligou. Guardou o celular no bolso. Está tudo certo. Era o que ele sempre dizia. Para todo mundo. Sobre tudo. Mesmo quando nada estava certo por dentro. O som de salto batendo no concreto fez ele levantar a cabeça. Natália vinha andando pelo estacionamento, bolsa no ombro, passo firme, indo embora. O expediente dela terminava antes da reunião da tarde. Ela viu que ele estava ali, diminuiu o passo por 1 segundo. Pensou em mudar de caminho, contornar pelos carros da outra fila, mas não mudou. Continuou andando. Não ia desviar do próprio caminho por causa dele. Já tinha desviado demais. Antônio se endireitou,
Tirou as mãos dos bolsos. Natália. Estou indo embora, Antônio. Meu expediente acabou. Espera. Só um minuto. Ela parou. Virou de frente para ele, cruzou os braços. O rosto fechado. A postura era de quem tinha pressa, mas os pés ficaram plantados no chão. Fala. Eu sei que aquilo no refeitório foi inesperado. Eu não planejei. Eu também não planejei te encontrar aqui. E mesmo assim aqui estamos. Eu queria te dizer que eu penso em você. Pensei todos esses anos. Ela apertou a alça da bolsa. Não faz isso, Antônio. Fazer o quê? Aparecer depois de 10 anos, comer minha marmita na frente de 50 pessoas e dizer que pensa em mim. Não é justo. Eu sei que não é justo. Nada do que eu fiz foi justo com você. Natália sentiu a garganta apertar. Os olhos queimaram, mas ela segurou. Tinha se prometido que se esse dia chegasse, não ia chorar na frente dele, não ia dar essa satisfação, não ia mostrar que ainda doía. Você me deixou, Antônio. Me deixou achando que eu não era suficiente para você ficar. Você sempre foi suficiente. Eu que não era. Eu que achava que precisava de mais para merecer estar do seu lado. Bonita frase. Pena que chegou 10 anos atrasada. Ela deu as costas e seguiu em direção ao portão. Os passos firmes no concreto do estacionamento. Antônio ficou parado. As mãos tremiam de leve. Queria ir atrás. Queria segurar o braço dela. Queria dizer tudo que nunca disse. Mas sabia que naquele momento ir atrás seria sobre ele. Sobre a culpa dele. Sobre a necessidade dele de se sentir melhor. Não sobre ela. Então ficou, parado no estacionamento, vendo ela ir embora, exatamente como 10 anos atrás na rodoviária. Natália chegou em casa naquela noite e não acendeu a luz. Deixou a bolsa no sofá, tirou os sapatos e sentou no chão da cozinha com as costas na parede. Ficou ali no escuro, ouvindo o barulho dos carros lá embaixo e a geladeira zumbindo. O apartamento pequeno parecia menor que o normal. Ou talvez fosse o peito que estava apertado demais. Ligou para a mãe. Dona Lúcia atendeu no segundo toque, como sempre. Filha, está tudo bem? Está. Estou só ligando para ouvir sua voz. Às 9 da noite, num dia de semana, com essa voz? Conta logo o que aconteceu. Natália sorriu no escuro. A mãe a conhecia como ninguém. Podia estar a 300 quilômetros de distância e ainda assim ouvir o que a filha não dizia. Eu encontrei o Antônio, mãe. Silêncio do outro lado da linha. Um silêncio longo, do tipo que significa que a pessoa está escolhendo com cuidado o que vai falar. O Antônio da faculdade? Esse mesmo. Onde? No meu trabalho. Ele é o empresário que está fechando contrato com a empresa. Apareceu de terno, cheio de si, com o nome no painel da recepção. E como você está? Confusa, com raiva. Sei lá, mãe. Achei que tinha resolvido isso dentro de mim. Achei que se um dia encontrasse ele de novo, ia sentir nada. Ia ser só um rosto qualquer. Mas quando ele sentou na minha frente e pediu um pedaço da minha marmita, A voz falhou. Natália apertou os olhos e respirou fundo. As lágrimas desceram quentes, em silêncio. Eu senti tudo de novo, tudo. Como se não tivesse passado nem um dia, como se eu ainda estivesse naquela rodoviária, vendo o ônibus sair. Dona Lúcia esperou. Sabia que a filha precisava falar, não ouvir conselho. Que às vezes a melhor coisa que uma mãe pode fazer é ficar quieta e deixar a filha chorar. Ele disse que nunca achou o gosto daquele frango em lugar nenhum. E eu vi nos olhos dele que era verdade, mãe. Os olhos estavam molhados. E você acreditou? Eu não quero acreditar. Acreditar nele já me custou demais. Dona Lúcia respirou fundo do outro lado da linha. Natália ouviu o barulho da cadeira de balanço da varanda, a mãe sentando para pensar antes de falar. Filha, eu vou te dizer uma coisa, e você faz o que quiser com ela. Perdoar não é aceitar de volta. É tirar o peso de cima de você. Carregar raiva de alguém por 10 anos cansa, filha. Cansa o corpo e cansa a alma. Agora, aceitar de volta, isso é outra conversa.
Isso depende de ele ter mudado de verdade. E gente só muda quando paga o preço. Quando sofre na carne o que fez o outro sofrer. Natália limpou o rosto com a manga da blusa. E se ele não mudou, aí você já sabe o caminho. Já andou ele uma vez. Anda de novo. Eu amo a senhora, mãe. Eu sei, filha. Agora vai tomar um banho quente e comer alguma coisa. Amanhã o dia clareia. Desligou pouco depois. Tomou o banho quente. Não comeu. Dormiu mal, virando de um lado para o outro, sonhando com gramado de universidade e cheiro de frango com limão. No dia seguinte, Antônio chegou à empresa mais cedo. Não para a reunião, que só começava às 10, para esperar. Ficou no saguão do térreo com um café na mão, olhando o relógio. Não dormiu bem também. Passou a noite sentado na beira da cama do hotel, pensando no que disse, no que devia ter dito, no que não soube dizer. Natália entrou às 8h12, como sempre. Crachá pendurado no pescoço, cabelo preso, bolsa no ombro. Viu ele ali, de pé, perto da porta de vidro. Parou. Antônio, o que você está fazendo aqui embaixo? Esperando você. Para quê? Para conversar. De verdade, sem corredor, sem estacionamento, sem gente olhando. Ela olhou ao redor. O saguão estava quase vazio. Um segurança no balcão folheando um jornal. Uma moça da limpeza passando pano no chão do lado esquerdo. Eu entro em 10 minutos. 5 minutos. Só 5. Ela suspirou. Caminhou até um banco perto da entrada e sentou. Ele sentou ao lado, deixando espaço entre os dois. Espaço de quem sabe que não tem direito de chegar perto. Eu não dormi ontem, ele começou. Eu também não. Mas isso não muda nada, Antônio. Muda para mim. Porque eu passei a noite inteira pensando no que você disse. Que eu te deixei achando que você não era suficiente. E você tinha razão. Foi isso que eu fiz. Mesmo sem querer, foi isso. Natália olhou para as próprias mãos. As unhas curtas, sem esmalte. As mãos de quem trabalha e cuida e segura as coisas com firmeza. Eu achei que precisava ser grande para merecer você, ele continuou, a voz baixa, sem teatro. Que se eu voltasse com dinheiro, com empresa, com sucesso, tudo ia se resolver. Que você ia entender. Mas agora eu sento aqui, com tudo isso no bolso, e a única coisa que me faz sentir alguma coisa de verdade é o cheiro de frango com limão numa marmita de plástico. Ela apertou os lábios. Os olhos encheram, mas a voz saiu firme. Eu não precisava que você fosse grande, Antônio. Eu precisava que você ficasse. Era só ficar. Do meu lado, mesmo sem ter nada, eu ia ficar também. Eu sei, e eu errei feio, errei achando que estava acertando, e esse é o pior tipo de erro, porque você demora anos para perceber o tamanho do estrago que fez. Natália ficou em silêncio por um tempo longo. O relógio do saguão marcava 8h15. Os funcionários começavam a chegar, passando pela porta de vidro com pressa e café na mão. E agora? O que você quer? Eu quero a chance de provar que eu aprendi, não com palavras, com presença. Eu sei que não dá para voltar atrás, mas talvez dê para começar de um lugar novo. Ela se levantou, ajeitou a bolsa no ombro, olhou para ele com os olhos ainda molhados, mas o queixo firme. Bonitas palavras, Antônio, mas eu já ouvi promessa bonita de você antes. E promessa bonita sem gesto é só barulho. Eu sei, e eu sei que agora a prova não é o que eu digo, é o que eu faço. Ela olhou para ele por um segundo longo, depois virou e caminhou para o elevador. Na porta, sem se virar, disse, então faz, e entrou. Pamela bateu na porta da sala reservada onde Antônio revisava as cláusulas do contrato. Não esperou convite. Entrou, fechou a porta atrás de si e sentou na cadeira de frente para ele. Precisamos conversar. Sobre o contrato? Sobre o que está acontecendo com você? Antônio largou a caneta e encostou na cadeira. Conhecia aquele tom. Era o tom de quem não vai aceitar qualquer resposta nem sair da sala sem a verdade.
Pode falar, Pamela. Eu passei 8 meses montando essa parceria. Visitei investidores, refiz projeções 3 vezes, convenci o conselho de que o seu nome era aposta segura. Perdi finais de semana e feriados fechando cada detalhe. E agora, 2 dias antes da assinatura, você começa a questionar cláusulas que já estavam fechadas. Eu tenho o direito de revisar antes de assinar. Revisar é uma coisa, mudar a direção é outra. Você quer incluir responsabilidade social, rever margem de impacto comunitário, discutir cultura interna da empresa. São coisas bonitas no papel, mas atrasam o processo e assustam o investidor. Ou melhoram o contrato. Pamela cruzou os braços. Os olhos dela eram firmes, sem raiva, mas sem espaço para enrolação. Eu vou ser direta. Isso tem a ver com aquela funcionária? Antônio ficou em silêncio por 3 segundos. O barulho do ar-condicionado era o único som na sala. Depois respondeu com calma, olhando nos olhos dela. Tem a ver comigo, com o que eu decidi priorizar nos últimos 10 anos. E com o que eu percebi que deixei para trás enquanto corria atrás de número. Eu entendo história pessoal, Antônio. Todo mundo tem. Mas história pessoal fica do lado de fora da sala de reunião. É assim que funciona. É assim que se constrói carreira. É assim que funcionou para mim por muito tempo. E eu cheguei longe. Mas cheguei sozinho, Pamela. E sozinho é um lugar ruim de estar quando o dia acaba e a tela do computador apaga. Pamela encostou na cadeira. Olhou para ele como quem estuda um problema que não tem solução fácil. Eu também cheguei sozinha. E sabe o que eu aprendi? Que solidão é preço, não castigo. Você escolhe pagar. E paga porque o retorno vale. E valeu. A pergunta pegou ela de surpresa. Pamela abriu a boca e fechou. Respirou pelo nariz. Olhou para a janela, para a cidade cinza do outro lado do vidro, para os prédios que pareciam todos iguais daquela altura. Essa conversa não é sobre mim. Talvez seja sobre nós dois. Sobre esse jeito de viver que faz a gente acreditar que qualquer sentimento é fraqueza. Que pedir para ficar é perder. Que precisar de alguém é ser menor. Sentimento não é fraqueza. Sentimento na hora errada é prejuízo. Antônio se inclinou para frente, os cotovelos na mesa. E se a hora errada for a única hora que a gente tem? Pamela ficou quieta. O relógio na parede marcava 3h42. Eduardo bateu na porta e enfiou a cabeça para dentro. Desculpa interromper. A equipe jurídica está esperando os dois na sala de reunião. Já vamos, Pamela disse, sem tirar os olhos de Antônio. Quando Eduardo saiu, ela se levantou e ajeitou o blazer. Alisou a manga direita com cuidado, como fazia sempre que precisava ganhar 1 segundo antes de falar. Eu vou aceitar as suas alterações. Não todas, mas as que fizerem sentido dentro dos números, porque eu sou profissional e sei separar o que é bom para o negócio do que é capricho. Justo. Mas eu preciso que você me diga uma coisa, olho no olho. Essa parceria ainda é prioridade para você? É, mas não é a única prioridade. E dessa vez eu estou em paz com isso. Pamela saiu da sala sem responder. No corredor, parou. Encostou na parede. Fechou os olhos por 2 segundos. Pensou no ex-marido. No jantar que ele cozinhava todo domingo e que ela trocava por relatórios e planilhas. Na cara dele, no dia em que pediu o divórcio, parado na porta da cozinha com a aliança na mão aberta. Na frase que ele disse antes de sair, você vai realizar tudo, Pamela, menos uma vida que vale a pena voltar para casa. Ela tinha engolido aquela frase naquele dia. Guardou num canto do peito, trancou a chave e seguiu trabalhando. Abriu os olhos, ajeitou a postura. Seguiu andando para o fim do corredor onde a equipe jurídica esperava. Naquela mesma tarde, depois que as reuniões acabaram e o prédio ficou mais quieto, Antônio sentou num banco do saguão e mandou uma mensagem para Natália. Simples, sem pressão, sem frase bonita demais. Posso te convidar para uma caminhada no sábado? Sem compromisso, sem pressa, só caminhar. Natália leu a mensagem no metrô, voltando para casa. Leu 3 vezes. Bloqueou a tela.
Guardou o celular na bolsa. Olhou pela janela do vagão, vendo os prédios passarem rápido. Chegou em casa, tomou banho, jantou arroz com ovo, lavou a louça, tirou o celular da bolsa, leu de novo. Pensou na mãe, na frase sobre perdão e sobre aceitar de volta. Pensou nos 10 anos, na marmita, no banco do saguão e na cara dele pedindo 5 minutos com a voz tremendo. Sentou na beira da cama, digitou a resposta. Apagou, digitou de novo, apagou. Na terceira vez mandou: sábado, 9 horas, Parque Vila Lobos, não se atrasa. Guardou o celular na mesa de cabeceira. Deitou. Ficou olhando o teto no escuro. O coração batia tão forte que dava para sentir nas pontas dos dedos. O sábado amanheceu cinza em São Paulo. Daqueles dias em que o céu parece baixo e a cidade inteira fica mais quieta. Natália acordou às 6. Tomou café devagar, olhando pela janela a cidade ainda parada. Vestiu uma calça jeans, camiseta branca, tênis. Prendeu o cabelo num rabo simples, sem maquiagem, sem esforço, sem tentar ser outra coisa. Se ele ia conhecer ela de novo, ia conhecer de verdade. A mulher que ela se tornou, não a menina que ficou esperando. Ligou para a mãe antes de sair. Estou indo encontrar ele, mãe. Eu sei, eu senti na sua voz a semana inteira. A senhora acha que estou sendo boba? Acho que você está sendo corajosa. E coragem, filha, não é não ter medo, é ir mesmo com medo. Natália sorriu. Desligou. Saiu de casa às 8h15, pegou o metrô até a estação Cidade Jardim e caminhou até o parque. Antônio já estava lá, sentado num banco de madeira perto da entrada principal. Calça jeans, camiseta preta, tênis gasto, sem relógio caro, sem terno, sem o empresário. Parecia outro homem. Ou talvez parecesse o homem que era antes de São Paulo vestir ele de executivo. Quando viu Natália se aproximando, se levantou. As mãos foram para os bolsos, hábito nervoso que ela reconheceu na hora. Ele fazia isso na faculdade, antes das provas difíceis. Enfiava as mãos nos bolsos e ficava olhando para o chão, mexendo moedas com os dedos. Bom dia, ele disse. Bom dia. Ficaram se olhando por 2 ou 3 segundos. Sem abraço, sem beijo. Só 2 adultos que se conheciam há muito tempo e estavam aprendendo a se ver de novo. Vamos andar? Ele perguntou. Vamos. Caminharam lado a lado pela pista de caminhada. O parque estava cheio de gente correndo, de famílias com carrinho de bebê, de cachorros puxando a coleira. Uma manhã normal de sábado em São Paulo. O cheiro de grama molhada e terra misturado com o ar frio de manhã. Os primeiros minutos foram em silêncio. Não o silêncio pesado do estacionamento, um silêncio mais leve, de quem está escolhendo as palavras certas antes de falar. Antônio falou primeiro. Eu liguei para o meu pai ontem. Natália olhou de canto. Como ele está? Velho, cansado, mas está bem. Eu paguei as dívidas dele faz tempo. Ele e minha mãe vivem tranquilos agora em Ribeirão. Reformei a casa, comprei um carro para eles. Que bom, seu Carlos merecia descansar. Ele me perguntou se eu era feliz. Natália não respondeu. Esperou. Continuaram andando. Uma criança passou correndo entre os dois, rindo alto, e eles desviaram juntos, para o mesmo lado. Eu disse que estava trabalhando nisso, e ele riu. Daquele jeito dele, sabe? Riu e disse: Filho, felicidade não é projeto. É café da manhã com alguém que você gosta. Seu Carlos sempre foi mais sábio do que parecia. Antônio sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro desde que se reencontraram. Um sorriso que veio de dentro, sem querer impressionar ninguém. Ele perguntou de você. De mim? Disse que a Natália era a melhor coisa que tinha passado pela nossa família. E que eu fui burro de ter ido embora sem ela. Usou essa palavra mesmo. Burro. Natália sentiu o peito apertar. Olhou para frente. Uma criança corria atrás de uma bola vermelha na grama. E o pai ia atrás, rindo, braços abertos. Antônio, eu preciso te dizer uma coisa. Fala. Eu passei 10 anos com raiva de você.
10 anos achando que eu não tinha sido importante o bastante para você ficar. 10 anos me perguntando o que tinha de errado comigo. Se eu era chata demais, simples demais, se eu não era bonita o suficiente, se a minha marmita não era boa o bastante para o homem que queria jantar em restaurante caro. Ele parou de andar. Ela parou também. Se viraram um para o outro. Uma senhora com 2 cachorros passou por eles na pista, mas nenhum dos 2 percebeu. E eu preciso que você saiba que essa raiva quase me destruiu por dentro. Não porque eu sou fraca, mas porque eu te amava de verdade, Antônio. De verdade. E quando alguém que a gente ama escolhe ir embora, a gente se pergunta o resto da vida se o problema era a gente. Os olhos dele encheram. Ele não tentou esconder. Não limpou o rosto. Não virou para outro lado. Ficou ali de frente para ela, com as lágrimas escorrendo e o queixo tremendo. O problema nunca foi você, Natália. Nunca. O problema era o medo. Eu tinha tanto medo de ser como meu pai, de fracassar, de não ter nada para oferecer, que escolhi a coisa mais estúpida possível, ir embora da única pessoa que me amava sem exigir nada em troca. Eu exigia sim. Eu exigia presença. E para você, isso era demais. Era. Porque eu não sabia o valor disso. Eu achava que amor era o que eu podia comprar. E você me ensinava todo dia que amor era o que a gente divide. O arroz dividido, a marmita dividida, o gramado dividido. Eu só fui entender isso quando perdi. O vento balançou o cabelo dela. O barulho do parque continuava ao redor. Risadas de crianças, latidos, bicicletas, um vendedor de água gritando ao longe. E agora? O que você quer de verdade? Eu quero aprender a ficar. Eu passei a vida inteira aprendendo a conquistar, a crescer, a vencer, mas nunca aprendi a coisa mais difícil de todas, que é permanecer, estar ali no dia seguinte, e no outro, sem fugir quando aperta, sem trocar gente por meta, sem achar que a resposta está sempre num lugar longe daqui. Natália ficou em silêncio, enxugou os olhos com as costas da mão, respirou fundo, o ar frio da manhã entrando devagar. Ficar dá trabalho, Antônio. Amar dá trabalho. Todo dia. Não é cena de filme. Eu sei. E se doer de novo, aí vai ser a vez em que eu fico para consertar em vez de fugir. Ela olhou para ele por um tempo longo, procurando dúvida, procurando teatro, procurando o empresário que fazia discurso bonito para convencer investidor. Mas o que encontrou foi o garoto da faculdade, mãos nos bolsos, olhos molhados, verdade na voz. Então aprende a ficar, ela disse baixo. Ele esticou a mão, não para puxar, não para abraçar, só ofereceu, a palma aberta, os dedos esperando. Natália olhou para a mão dele, respirou fundo, pensou na mãe, pensou nos 10 anos, pensou na marmita, pensou em tudo e segurou. Voltaram a caminhar, lado a lado, sem pressa, os dedos entrelaçados devagar, com o cuidado de quem segura uma coisa frágil que pode quebrar se apertar demais. 2 adultos que já tinham errado, sofrido e aprendido. Sem promessas de eternidade, sem fantasia, só a escolha simples de tentar de novo. Porque às vezes escolher ficar é o gesto mais corajoso que alguém pode ter. E aí você ficou até o final. Que bom. De verdade, que bom. Eu queria trocar uma ideia com você antes de encerrar. Porque essa história do Antônio e da Natália mexe com a gente de um jeito que é difícil de explicar. E eu sei que mexe, porque enquanto eu montava cada parte, eu mesmo parei várias vezes para pensar na minha própria vida, nas escolhas que eu fiz, nas pessoas que ficaram para trás, nas que ficaram esperando. Talvez você conheça o Antônio, aquele homem que foi embora achando que ia voltar melhor, maior, mais preparado, que confundiu conquista com merecimento, que achou que primeiro precisava ter para depois poder amar, e quando percebeu que estava errado, o tempo já tinha cobrado o preço. Ou talvez você seja uma Natália, a mulher que ficou, que segurou tudo com as próprias mãos,
que cozinhou, cuidou, trabalhou, reconstruiu, que aprendeu a viver sozinha não porque quis, mas porque não teve escolha, e que guarda lá no fundo uma raiva mansa de quem foi embora sem olhar para trás. Ou quem sabe você se viu na Dona Lúcia, a mãe que percebe tudo no tom de voz da filha, que dá conselho sem forçar, que sabe que amar é estar ali todo dia, mesmo quando o mundo está difícil, principalmente quando está difícil. Essa história é sobre gente de verdade, sobre o tipo de dor que não aparece no rosto, mas que pesa no peito toda noite antes de dormir. Sobre o orgulho que protege, mas que também impede a gente de recomeçar. Sobre o medo que faz um homem bom tomar a pior decisão da vida dele. E sobre uma marmita simples de arroz, feijão e frango com limão que carregava mais amor do que qualquer presente caro. Quantas de nós já cozinharam assim, com cuidado na mão, com saudade no tempero, com carinho misturado no sal? Quantas de nós já colocaram um prato na mesa para alguém que nem percebeu o tamanho daquele gesto? O Antônio demorou 10 anos para entender que o gosto daquele frango não era sobre comida. Era sobre a mulher que fazia. Era sobre o amor que vinha junto em cada garfada. Era sobre tudo que ele jogou fora quando subiu naquele ônibus e não olhou para trás. Eu não sei se eles vão dar certo. A história termina com os dois caminhando juntos. Mas caminhar junto é só o começo. O difícil vem depois. O difícil é o dia seguinte. E o outro. O difícil é ficar quando apertar, quando cansar, quando a rotina tirar o brilho e sobrar só a escolha de estar ali. Mas sabe o que eu acredito? Eu acredito que às vezes a vida dá uma segunda chance. Não para todo mundo, não sempre. Mas quando dá, a gente precisa ter coragem de aceitar, com os olhos abertos, com o coração disposto e com a humildade de dizer: eu errei, mas estou aqui. Se essa história tocou você, eu te peço uma coisa: manda para alguém. Para aquela amiga que está guardando mágoa de alguém que foi embora, para sua mãe, que deu tudo e nunca pediu nada em troca, para aquela pessoa que precisa ouvir que amar de novo não é fraqueza, é coragem. Obrigado por ter ficado comigo até aqui, obrigado por ter ouvido cada palavra. E lembra do que a Dona Lúcia disse: amor é presença. Cuida de quem está do seu lado, porque ficar, como você acabou de ouvir, é o gesto mais corajoso que alguém pode ter. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!